Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas, que são eles, Botafogo, Flamengo, Fluminense e o Vasco da Gama. E o último, Cruz Maltino, está realizando 125 anos de história, de uma linda história, não só para o futebol nacional, mas também para o futebol mundial. E é dele que eu vou falar no vídeo de hoje, tá bom? Mas no mais, peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e também comente, para eu saber mais ou menos o feedback que você está tendo do vídeo, tá bom? Sem mais enrolações, já vou começar falando sobre alguns temas do Vasco. Hoje eu vou falar de algumas descendentes de ídolos que estavam no estádio ontem, né, acompanhando a vitória do Vasco da Gama sobre o Atlético Mineiro, aquele fatídico jogo no Maracanã, que a torcida esteve presente também. Vou falar sobre a ação da justiça. Não temos mais um novo capítulo até agora de São Januário. Tem algumas recém-nascidas chegando, novas Cruz Maltinas chegando ou na véspera do aniversário do Vasco ou no próprio aniversário do Vasco. Então eu vou falar disso tudo, mas antes de tudo, vou começar falando sobre co-irmãos do Vasco da Gama. Vou falar do Genoa e também do Hertha Berlim. Isso porque ambos os clubes são gerenciados e têm porcentagem também pela 777 Partners. O Hertha Berlim na Alemanha e o Genoa na Itália. Ambos são lanternas de suas competições. Vamos lá. O Genoa é mais tranquilo até. O primeiro jogo do campeonato italiano já aconteceu e o Genoa recebeu a Fiorentina, mas perdeu por 4-1 e foi para a lanterna da competição. Já o Hertha Berlim está numa fase muito pior. Isso porque é um clube tradicionalíssimo na Alemanha, já está na segunda divisão da Alemanha e é o último colocado. É o único time da competição sem que não somou nenhum ponto até agora. São 3 rodadas e 3 derrotas. É a pior campanha disparada da competição. Então, assim, é mais um time da 777 que está na zona de rebaixamento. Vale frisar que o Vasco, há poucos dias, também estava na lanterna do campeonato e ainda está na zona de rebaixamento. Entretanto, o Vasco, com todo respeito a outros times, está com uma torcida muito acesa, uma torcida muito insinuante, que está cobrando muito em cima da 777 e também algumas joias foram vendidas e ajudaram muito nesse processo. Então, assim, o Vasco está conseguindo sair dessa má fase, contratou o Payet, mas ainda acho que temos que criticar toda a diretoria por parte da 777. Quem está pelo clube acaba sendo refém de tudo que está acontecendo no externo. Então a gente já vê que não é só... claro que tem a sua culpa, mas não é só culpa do Paulo Brax, não é só culpa do Abel, não é só culpa do antigo CEO Luiz Melo. Então, assim, a ver como vai acontecer com o Vasco nesse final de temporada. Claro que os torcedores só estão pedindo para não cair, e isso, se Deus quiser, não vai acontecer, e de fato acredito nisso, porque o Vasco chegou ao terceiro jogo consecutivo sem perder e pontuando, né? Consequentemente pontuando. Então, a ver como vai ser a 777, que também tem alguns outros clubes no mundo, mas os principais são justamente esses, são os modelos da 777, né? Que é a vitrine da 777 e que não estão em nenhuma forma boa, né? Nenhuma boa forma, tá? Agora sobre o jogo de ontem, que tem algumas curiosidades para falar com vocês. Tivemos a apresentação do Payet e quem entregou a camisa 10 para o atual camisa 10, né, para o atleta, foi uma descendente de Roberto Dinamite, foi a sua neta, que esteve no Maracanã, ia falar São Januário, e entregou a camisa 10, simbolizando a troca de bastão. Achei muito interessante. Alguns torcedores do Olympique de Marseille já pegaram uma foto do Roberto Dinamite com o emblema do Olympique alguns anos atrás, então que se identificava com o clube francês e gostou muito, porque é como se fosse troca de ídolos, né? O Roberto que já passou por lá, não atuando, mas fez alguma homenagem, e o Payet, que possivelmente vai encerrar sua carreira aqui no Vasco, mas que é muito ídolo do Olympique de Marseille, tá bom?
E outra descendente de ídolo que esteve no estádio foi a filha do Romário, que é vascaína doente, já afirmou isso várias vezes, e ontem foi prestigiar o Vasco da Gama em sua vitória e também pelos 125 anos de história, tá bom? Sobre a torcida no geral. Ontem, depois de muita expectativa, 53 mil torcedores compareceram ao estádio. Um número relativamente baixo, porque cerca de 60 mil ingressos já haviam sido vendidos. Mas choveu bastante no Rio de Janeiro, era um jogo de manhã e muitas famílias deveriam ter cancelado em cima da hora de ir ao jogo ou não, tá? Então, por isso, desse público baixo no Maracanã ontem. E sobre o Maracanã, aquele pasto aconteceu, né? Tudo que o Fluminense e Flamengo estavam falando do Vasco, e o Vasco falava que a situação não estava assim por conta do Vasco, até porque o último jogo no Maracanã do Vasco foi em abril, então a culpa realmente do gramado não é do Maracanã, e sim de quem está administrando. O gramado virou um pasto. Um gramado que no dia anterior, quando o Fluminense atuou contra o América Mineiro, já estava ruim. Ontem choveu bastante durante a partida do Vasco, o gramado ficou bem castigado, bem complicado de jogar. Tem algumas imagens até que eu vou deixar aqui na tela, alguns vídeos também. E realmente é praticamente impraticável o esporte nesse estádio. O Fluminense está com medo de tomar uma multa da Conmebol ou de ser até adiado o jogo. Mas esse assunto eu vou falar em outro vídeo, tá bom? No vídeo de hoje eu ainda vou continuar falando sobre alguns atletas do Vasco, tá? No jogo de ontem, quem percebeu a lista de relacionados viu que não tinha o Pumita, que é habitual ter, o Eric Marcos também não foi, e o Jair. Vamos falar por partes de cada um. O Pumita, opção técnica, o técnico Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias, perdão, não estão gostando das atuações do Pumita, nem dos treinamentos, e cortaram o uruguaio da lista. Eric Marcos também foi cortado, mas acredita que é mais para ele melhorar e não ser tão afobado, né? Não se precipitarem ao colocá-lo no profissional, então vão lapidar melhor essa joia. E o outro que vinha marcando presença nas listas e não foi convocado, né, pelo Vasco, foi o volante Jair. O Jair, que não vinha bem e tal, até foi especulado que foi outra opção técnica do Ramon Dias, mas a informação que saiu foi que ele foi liberado para assistir o parto de sua filha, ontem mesmo. Então, às vésperas dos 125 anos do Vasco da Gama, uma Cruz Maltina nasceu de atleta vascaíno, né? Não que o Jair torça para o Vasco, mas está jogando pelo Vasco, então possivelmente essa pequena torcedora já irá conhecer a Cruz de Malta logo logo, tá? E aí, na manhã de hoje, o atleta Rossi também divulgou que a sua mulher entrou em trabalho de parto e também vai ter uma menina Cruz Maltina. E aí sim, no dia dos 125 anos do Vasco da Gama, uma Cruz Maltina de fato irá nascer. Isso porque o Rossi é declarado vascaíno, jogou no jogo de ontem, não pediu dispensa, mostrou muita raça, entrou mais para tumultuar, é verdade, não jogou tão bem, mas demonstrou muita raça, muita vontade, mesmo naquele pasto, e achei muito interessante ela nascer, a sua filha, né, justamente no aniversário do Vasco da Gama, tá? Já para a próxima partida, vou falar de alguns atletas. O Pumita, que não foi relacionado, deve ser relacionado, mas Gabriel Dias e Léo, zagueiro Léo, não devem ser relacionados para a próxima partida diante do Palmeiras no final de semana, também pelo Brasileirão. O Léo tomou o terceiro cartão amarelo e irá desfalcar o time. Já Gabriel Dias atuou por 12 minutos após mais de um ano sem atuar. Ele entrou no segundo tempo, na vaga do Robson Bambu, mas acabou se lesionando mais uma vez e foi substituído. E aí, muitos atletas já até falaram que dá pena de ver a situação do Gabriel, porque é um cara esforçado, que estava muito feliz treinando de novo, e quem viu ontem, durante o jogo, ele ficou muito, muito triste, muito chateado, revoltado com o que aconteceu, foi na coxa dele, ele deu uma última arrancada e acabou se machucando, e possivelmente vai perder a temporada
porque foi uma lesão considerada de médio para grave, tá? A expectativa que ele renove seu contrato, isso porque o Ramon Dias e o Emiliano Dias, a comissão técnica, né, gostou do atleta nesse pouco tempo que treinou com bola, com o elenco. A tendência era que ele fosse o titular daqui para frente, mas ele acabou se machucando, e aí com isso o Pumita deve voltar a ser relacionado na equipe do Vasco da Gama, tá bom? Agora eu vou falar só de duas coisinhas a mais que eu acho muito importantes, tá? A primeira, a festa da torcida. Vou deixar vários vídeos aqui agora, várias imagens, que foi uma linda festa, querendo ou não, um reencontro após 4 jogos sem torcida, sem ter a pressão, um caldeirão, né, do Vasco. O Serginho, o autor do gol, falou que ficou muito emocionado de fazer o gol, que tinha pouca minutagem e que não tinha visto ainda a torcida do Vasco. Já o Paulinho também, outro torcedor vascaíno, ficou encantado com a torcida e falou que essa torcida vai impulsioná-los a mais, vai conseguir dar um gás a mais para eles conseguirem sair dessa situação e reverter a situação no Campeonato Brasileiro para saírem, enfim, da zona de rebaixamento. Lembrando que o Vasco não vai conseguir sair na próxima rodada da zona de rebaixamento. O Vasco tem um jogo a menos, é verdade, mas de qualquer forma são 3 pontos que não conseguem tirá-lo da zona, tá? Isso porque ontem o Bahia e o Santos, que estão acima do Vasco, venceram seus respectivos jogos, tá? E aí, para fechar o vídeo, vou falar um pouquinho sobre São Januário e sobre o Maracanã. Após essa discussão toda, justiça, o Maracanã foi palco do Vasco da Gama para o jogo de ontem, né, contra o Atlético Mineiro, mas a tendência é que o CEO, principalmente, o Lúcio Barbosa, tente São Januário de todas as formas possíveis. Ele já deu uma entrevista na ESPN, falou que a preferência é São Januário, falou sobre a Barreira, que não é daquela forma. Ele mesmo falou que vai em São Januário, vai na Barreira desde moleque. Então, a expectativa é que São Januário seja liberado até o próximo jogo do Vasco. Isso porque o próximo jogo do Vasco como mandante. Isso porque os próximos 2 jogos são fora de casa, contra o Palmeiras e contra o Bahia. Depois disso, aí sim vai ter uma partida em casa do Vasco, tá bom? E aí agora mesmo, para finalizar o vídeo, tinha falado que ia ser o último tema, mas há pouco o Daniel Ramalho, fotógrafo do Vasco há muito tempo, que ajudava inúmeros jornalistas, páginas, criadores de conteúdos, foi exonerado do cargo. Eu vou deixar até algumas imagens do jogo de ontem que ele mesmo fotografou. Ele tirou foto do Peck, do Paulinho, do Payet, e também teve outro jogador, do Léo, o capitão, que também foi fotografado por ele, e dentre outras inúmeras fotos que ele fez parte, principalmente nesses últimos 2 anos, tá bom? Ele mesmo postou nas redes sociais que foi exonerado e já tá até pedindo emprego. Ele fez um texto muito carinhoso com o Vasco da Gama, que ele se declarou ser um torcedor e tá muito feliz de qualquer forma, tá bom? Essas foram as informações do Vasco da Gama. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço mais uma vez que você comente, compartilhe, se inscreva e curta o vídeo, tá bom? Comenta aqui se você tá gostando dessa maneira, se o Vasco vai conseguir sair da zona de rebaixamento e qual a sua expectativa pro Payet, tá bom? Feliz aniversário, Vascão! Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!